A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os nossos amados e queridos irmãos. Esse quem vos fala é vosso irmão em Cristo, irmão Miguel. Meus amados e queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a paz do Espírito Santo esteja com todos vós. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Hoje, meus irmãos, gostaria de compartilhar um estudo, um ensino, a qual o Senhor nos deu, pela tua infinita graça, pela tua infinita misericórdia, a respeito do namoro, do noivado e do casamento cristão. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Confesso aos irmãos que nós estamos vivendo dias difíceis, dias atribulados. Não é fácil, irmãos, você viver a palavra do Senhor da maneira que ela é, viver verdadeiramente a palavra de Deus. Mas o Senhor, Ele nos disse: esforça-te, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós também vencereis. Deus, Ele tem alegrado o nosso coração grandemente, através da sua santa palavra, através da sua santa doutrina. Que a cada dia, a cada momento nós viemos viver, irmãos, da maneira do Senhor. A cada dia, a cada momento nós viemos clamar, dobrar os nossos joelhos ao Senhor e falar assim: Senhor, que eu venha viver não da minha maneira, mas que eu venha viver da maneira que o Senhor quer que eu viva. Porque o que importa, irmãos, é a gente viver da maneira que o Senhor quer que a gente vive, e não da nossa maneira. E não somente abandonar algumas poucas coisas e aquilo que está ligado ao mundo, aquilo que nos faz ser ligado ao mundo, a gente não abandonar. Aquilo que nos traz prazer do mundo, a gente não abandonar. A gente abandonar pequenas coisas e fazer coisas que ainda desagradam ao Senhor. Amém? Então hoje nós vamos falar a respeito do namoro, do noivado e do casamento cristão. Um assunto louvado e engrandecido ao nome santo do Senhor, que se a gente for comentar com as pessoas, todo mundo vai saber o que é. Mas se você perguntar dentro da palavra de Deus, a maioria dos casais estão perdidos. E a maioria dos casais, louvado e engrandecido ao nome santo do Senhor, estão se perdendo. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Diz assim a palavra de Deus: foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam ao Senhor. E também em Salmos 119, versículo 9, fala assim: como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Amém, meus irmãos? Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Então, como purificará o jovem o seu caminho? Observando a palavra de Deus. Como que se inicia um namoro cristão? Vamos começar pelo namoro. Como se inicia um namoro cristão? Todo cristão, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, que verdadeiramente segue a Cristo, ele tem que seguir a palavra de Deus. Então, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Se nós somos cristãos, nós temos que seguir a palavra do Senhor. Porque a palavra é que vai nos fazer entender aquilo que Deus quer que nós venhamos a ser na presença de Deus. A palavra de Deus é a que vai nos levar para a salvação.
Tudo que nós precisamos está dentro da palavra. Então, para começar, irmãos, o namoro cristão, ele não existe dentro da palavra do Senhor. Desde Gênesis a Apocalipse, você não vai ler passagem alguma falando de namoro. Já no começo de Gênesis, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, você vai ver que Deus vai falar assim: portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe e unir-se-á a sua mulher, e serão ambos em uma carne só. Você não vai ver a Bíblia falando de namoro, porque o namoro é algo mundano, é algo carnal, é algo que só faz mal para os jovens que servem a Deus. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Porque o namoro, aleluia, do mundo, quando ele entra para dentro da casa do Senhor, ele traz destruição. Ele traz a fornicação. Ele traz esfriamento espiritual. E ele traz a morte espiritual. Porque quando um jovem cristão ele começa a namorar, automaticamente ele começa a se beijar. Começa a mão para lá, a mão para cá. Começa os pensamentos perversos. Começa a vir os pensamentos ilícitos. E ele começa a deixar de orar. O jovem começa a deixar de jejuar. E o jovem só quer saber de namorar. Então, para uma igreja que se diz Igreja de Jesus Cristo, jamais esse ministério pode aceitar um namoro dentro da igreja. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. O pastor nunca tem que aceitar o namoro. E se o jovem ele falar para o pastor: pastor, eu estou namorando, e ele falar que já se abraçou, que já beijou a menina, então o pastor tem que colocar esse jovem de banco, porque está em pecado o jovem. Todo jovem que está dentro da casa do Senhor, ele tem que ser instruído. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Para ele ser um pai de família. Para ele ser um exemplo para os seus filhos. Assim também a varoa. Ela tem que ser instruída para ser uma dona de casa, uma boa dona de casa, para ser exemplo para as filhas e ser exemplo para os filhos. Até porque, meus irmãos, a nossa lei, ela só permite o casamento a partir dos 18 anos. Ou aos 17, quando o pai e a mãe assinam para a noiva casar, para o noivo casar. Então não tem o porquê acontecer um namoro antes dessa idade, irmãos. O namoro é algo demoníaco, é algo diabólico. Que se acontecer dentro da casa do Senhor, pode ter certeza que os jovens vão cair, que os jovens vão se afastar da presença de Deus. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Então, se um jovem ele quiser namorar com uma jovem, o pastor ele tem que impedir o namoro dos jovens. Porque não existe namoro. Como que um jovem vai sustentar uma casa se ele ainda não trabalha? E as empresas só podem dar trabalho acima de maiores de 18 anos. Ou então como um jovem aprendiz. Só que o jovem aprendiz, ele ganha somente a metade do salário. Como que ele vai sustentar a sua esposa?
Já começa por aí, irmãos. O jovem ele tem que ser ensinado e ele tem que ter uma renda para poder sustentar a varoa quando eles se casarem. Aí o jovem vai falar, mas meus pais são ricos. Só que os seus pais, ele não tem obrigação de te sustentar depois que você casar. Ele te sustenta enquanto você mora na casa dos seus pais. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, porque a palavra de Deus fala lá em Gênesis capítulo 3, versículo 19, que o homem, ele comerá do suor, o seu sustento ele vai vir do seu suor. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Então, meus queridos e amados irmãos, aleluia, o homem, aleluia, ele comerá do suor do seu rosto, o seu pão vai vir do seu suor, do seu esforço, do seu trabalho. Então não adianta um varão falar que seus pais são ricos, porque a palavra de Deus fala que o próprio homem ele tem que comer do suor do seu rosto, ele tem que se esforçar, ele tem que trabalhar para ele ser um pai de família. Aleluia. E a varoa, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Aleluia. Grandioso és tu, maravilhoso e engrandecido é o santo nome do Senhor. A varoa, diz a palavra de Deus em Tito, capítulo 2, versículo 3. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadores, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Amém? A varoa, para ela poder casar, ela já tem que saber cozinhar, tem que saber passar, tem que saber ser dona de casa. Ela tem que ser orientada pela sua mãe a respeitar o seu marido, a amar os seus filhos, a ser submissa ao seu marido. Como que uma varoa ela quer casar, quer constituir uma família? Aleluia. Se ela não sabe nem fazer um arroz, ela não sabe fazer um feijão, não sabe temperar uma carne, não respeita nem seu pai, nem a sua mãe, como que vai ser uma boa dona de casa? É isso que nós estamos vendo, irmãos, nas igrejas brasileiras, os jovens tudo namorando. E se você vai ver, a varoa não sabe nem fazer um arroz, não sabe nem fritar um ovo, uma carne, não ajuda a sua mãe dentro de casa, não arruma a cama, não arruma o guarda-roupa. Não tem o exemplo da mãe que desrespeita o pai, que xinga o pai de banana, que o pai fala algo, a mulher passa por cima, que o pai ele governa a igreja, mas a mulher governa ele. Umas mulheres rebeldes, nós estamos vivendo um tempo de mulher rebelde, mulher que não respeita seu marido, mulher que bate o pé, sai batendo o pé, sai batendo as coisas. Se não for do jeito dela, não é de jeito nenhum. Os pais também não respeitam, não amam a esposa. Quer passar por cima da varoa também, quer passar por cima daquilo que Deus deixou ordenado ao varão fazer dentro do seu lar. Aleluia. Então, meus queridos e amados irmãos, o namoro, ele não existe para um jovem cristão. Por isso que Paulo disse aos solteiros, Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 8 e 9, ele fala assim: aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu, mas se não podem casar, se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor.
Paulo fala que é melhor aos solteiros e aos viúvos ficar sem casar. Só que ele também fala, se você não consegue se conter, então é melhor casar do que se abrasar. E o que é abrasar? Abrasar-se, o significado de abrasar-se é esse. Quando uma pessoa queima no sentido sexual, quando se excita muito, se duas pessoas ardem ou se abrasam, certamente estarão excitando-se mutuamente, olhando-se, falando-se ou tocando-se, podendo ou não haver o sexo corporal, ou por beijos, ou por abraços, ou por toque. Aleluia! É por isso que não pode ter o namoro cristão, porque quando tem um casal de namorado, eles querem se beijar, eles querem se tocar, querem se abraçar. E isso é pecado aos olhos do Senhor, isso é fornicação, isso é lascívia, isso é abrasamento. E abrasamento é pecado. O abrasamento, aleluia, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, quando você se abraça, quando você fala coisas indecentes, quando você pensa em coisas imorais. Isso é pecado aos olhos do Senhor. É por isso que não pode ter o namoro dentro da igreja, dentro de um casal, dentro de uma igreja cristã. Aleluia. E quando é que se inicia então o noivado, já que não tem o namoro? Quando que se inicia o noivado? O noivado, ele se inicia no olhar, ele se inicia no sorriso, ele se inicia no abraço, ele se inicia em um beijo, ele se inicia falando. Aleluia. Esse é o noivado. Só que esse é o noivado mundano. Quando tem um beijo, o abraço, o toque. Quando o varãozinho anda de mãozinha dada dentro da igreja, na rua sozinho, com a varoa. Quando ele vai sozinho na casa da varoa, esse é o noivado mundano. E como que é o noivado cristão? Para quem serve verdadeiramente a Deus, irmãos, o verdadeiro noivado, ele se inicia no jejum e na oração. Quando um varão ou quando uma varoa, ele já atingiu a sua maioridade de 18 anos e ele sente a vontade de morar sozinho ou de ter uma família, ele tem que começar no jejum e na oração. Até Deus preparar uma varoa ou até Deus preparar um varão para que eles possam iniciar o noivado. E como que é esse noivado? Quando Deus ele prepara o varão e quando Deus ele prepara uma varoa e Deus ele confirma esse noivado, aí o pastor ou o líder dos jovens, aleluia, ou o responsável dentro da igreja, seja um diácono, um presbítero, um missionário, um obreiro, um pastor, um bispo, aí ele juntamente com o varão vai até a casa da varoa e comunica a família da varoa, comunica a família do varão. E ali dá-se o início ao noivado cristão. Só que no noivado cristão tem que ser santo. O pastor tem que, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, direcionar os noivos a hora que eles podem se encontrar, a hora que eles podem tomar um sorvete, a hora que eles podem conversar. Mas tudo isso com o acompanhamento do pastor, ou dos pais do noivo, ou dos pais da noiva. Eles podem, aleluia, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, podem se beijar? Não, não podem, irmão, que isso é fornicação antes do casamento. Eles podem andar de mãos dadas?
Também não, irmãos. Eles podem se abraçar? Também não. Eles podem dar de despedida um beijinho, que eles falam que é um selinho? Também não. Tudo isso é pecado aos olhos do Senhor. O que eles podem fazer? Somente dar a paz do Senhor um pro outro. Dar as mãos e dar a paz do Senhor. O varão pode ir na casa da varoa? Pode, mas com acompanhamento. A varoa pode ir na casa do varão? Pode, mas com acompanhamento dos pais, do pastor, de um responsável. Eles podem ficar sozinhos, junto? Não, jamais, irmãos. Porque a carne ela é fraca. Então eles não podem ficar sozinhos. E quando eles forem escolher os móveis, a cama, a geladeira, o fogão, o sofá, eles podem ir sozinhos? Não. Tem que ter acompanhamento. Durante todo o noivado, tem que ser acompanhado por alguém. Para que, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, os noivos não venham desagradar aos olhos do Senhor. É por isso que tem que ter o acompanhamento. Para que esse noivado não venha ser manchado. Não venha ter imundícia no noivado. Para que, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, não venha desagradar os olhos do Senhor. E aí depois do noivado, vem o casamento. E aí a pessoa fala, mas como eu vou amar o meu marido, a minha esposa, se eu nunca beijei ele, se eu nunca toquei ele, se eu nunca abracei ele? É porque isso é algo que veio do mundo, irmãos. O beijo, o abraço, as mãozinhas dadas antes do casamento, isso é coisa mundana. Porque o amor, ele é espiritual. O amor não é carnal, o amor é espiritual. O amor, ele se constrói do dia a dia, com a convivência. Então, a partir do momento que você se casa e você começa a conviver com o seu cônjuge, com o seu marido, com a sua esposa, você vai aprendendo a amar, aprendendo a respeitar, aprendendo a cuidar. Porque o amor, ele vem do Senhor. O amor não vem do homem, não vem da mulher. O amor, ele vem de Deus. É por isso que antes de casar, antes do noivado, você tem que orar e jejuar ao Senhor para que Ele prepare uma varoa, para que esteja do seu lado a todos os momentos, cada instante. E a partir daí, Deus ele vai colocando o amor, vai colocando o amor, vai colocando o amor. Por isso que o amor, ele não tem que ser no toque, nem no beijo, nem no abraço, nem nas mãos dadas. O amor, ele é espiritual. O amor, ele é construído na convivência do dia a dia. E ali depois do noivado chega o casamento cristão. Aleluia. E aí o pastor fala, pronto, agora eu fiz a minha parte. Agora eles podem viver como marido e mulher. Agora eles podem se tocar, podem se abraçar. Eles podem, aleluia, se beijarem. Podem andar de mão dada. Sim. Só que ainda não acaba a parte do pastor, do ensinamento. Aleluia. Porque quando os noivos eles se casam, vem a parte a qual muitos casais estão se perdendo dentro do casamento, porque os pastores não estão ensinando o casal cristão da maneira correta. E ali quando acontece o casamento, aí eles se beijam, se abraçam, aí tem a relação íntima. Só que se eles não vigiar, o inimigo entra na hora da relação íntima e eles acabam fazendo coisas que desagradam aos olhos do Senhor e acabam fazendo coisas que podem levar eles à perdição, que podem levar eles à condenação eterna. Então, antes de acontecer o casamento, dentro do noivado,
o pastor ele tem que dar o ensinamento sobre o casamento cristão. O que eles podem e o que eles não podem fazer dentro do casamento cristão, dentro do casamento evangélico. Então, antes deles se casarem, o pastor já tem que ter dado o ensinamento a respeito do casamento cristão. O que eles podem e o que eles não podem fazer dentro de um casamento. Não podem ter relação ilícita, posições ilícitas. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Então, desde jovem até o casamento, tem que ter um pastor, um presbítero, um diácono, para instruir os jovens, para que eles possam se casar e estar dentro da vontade do Senhor, para que o varão e para que a varoa eles possam ter uma família abençoada por Deus. E quando vierem os filhos, eles também poderem instruir os seus filhos acerca da família, acerca do casamento, acerca da importância de esperar em Deus, para Deus preparar um varão, para Deus preparar uma varoa, para que eles também possam se casar. Mas se nós não tivermos esse ensinamento, como que nós vamos ensinar o nosso filho? Como nós vamos ensinar a nossa filha? Como que a varoa vai ensinar a sua filha a cozinhar? Como que a varoa vai ensinar a sua filha a respeitar o seu marido, a respeitar o seu pai, a respeitar ela própria, sendo que ela mesma não dá o exemplo, sendo que o pai mesmo não dá o exemplo, sendo que o pai não ensina que o varão ele tem que ter o que ele se sustentar, para poder sustentar a sua esposa. Não é apenas ficar na aba do pai, ficar na aba da mãe. Porque uma hora você vai crescer e uma hora você vai querer voar igual passarinho. E você vai se sustentar com o quê? Se você não teve um ensino, se você não teve uma instrução. É por isso que desde pequeno, até quando a varoa se casa, eles têm que ser ensinados dentro da palavra do Senhor, para que eles não venham se perder no mundo, para que depois que eles se casem, eles não venham se perder. Essa é a importância de você ter um líder espiritual que te ensina todas as coisas através do Espírito Santo de Deus. Porque se um pastor ele permite o namoro dentro da igreja, é a mesma coisa que ele mesmo estiver conduzindo o jovem à perdição. É jovem cantando no coral namorando, é jovem cantando no coral fornicando, se tocando, se beijando, se abraçando, tendo relação antes do casamento, engravidando antes do casamento. E tem pessoas que falam, aconteceu porque não foi instruído, aconteceu porque o pastor não corrigiu, aconteceu porque o pastor não ensinou, aconteceu por falta da vigilância do pastor. Tudo que acontece dentro da igreja, o pastor ele vai ter que dar conta ao Senhor. Por isso que Deus deu um cajado na mão dele, para ele corrigir as ovelhas, para eles instruir os jovens, para os jovens não se perder. Tem que pregar a palavra, tem que pregar a verdade, tem que pregar a doutrina para o jovem. Não adianta falar, se eu pregar a doutrina o jovem vai sair. Deixa o jovem sair então, irmãos. Mas não deixa de pregar a verdade para os jovens. Porque se você deixar de pregar a verdade para o jovem, com medo do jovem sair da igreja, daqui a pouco, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, tá uma bagunça na igreja. Vão querer mandar até no pastor, vão querer tomar o cargo do pastor, vão se rebelar.
Vão ficar contra o pastor. Vão falar que o pastor não faz nada. Então é melhor ter 4, 5, 6 gato pingado, 6 almas, irmão, na igreja. Mas você pregar a verdade, pregar a doutrina, ensinar aquilo que é certo. Do que louvado e engrandecido o nome santo do Senhor ter uma igreja com 500 membros. E tá desde o pastor até o porteiro, todos indo pro inferno. Por falta do ensinamento, por falta da palavra, por falta da doutrina. Porque não ensina o jovem ao caminho que deve andar. A palavra de Deus fala. Ensina o menino no caminho que deve andar. E quando ele estiver velho, ele não se desviará do caminho. Porque se você ensinar o que é certo, se ele se desviar, Deus não vai cobrar de você. Mas se você não ensinar o que é certo e ele se desviar, Deus vai cobrar de você. Conforme a fala lá em Ezequiel capítulo 3. Se você alertar o ímpio ou alertar aquele que serve a Deus, Deus não vai cobrar de você a alma, Deus não vai cobrar de você o sangue, mas se você não alertar nem o ímpio, nem aquele que serve a Deus, os caminhos corretos, Deus vai cobrar de você se ele se perder. Então, meus irmãos, para ser constituída uma família, é necessário uma instrução. Para constituir uma família, é necessário um ensinamento que venha da palavra de Deus, que venha dentro da palavra de Deus, através do Espírito Santo. Para construir uma família, tem que ser com jejum e oração. Não tem outra maneira de você construir uma família se não for jejum, oração e palavra. Porque daqui a pouco você não ora, você não jejua, você não espera em Deus. Aí você não encontra uma mulher abençoada, você encontra uma mulher que vai destruir a tua vida. Você encontra um varão que vai destruir a tua vida, vai destruir o seu ministério, vai destruir a sua vida espiritual. Vai fazer com que você saia da presença de Deus, vai fazer você se perder no mundo. E se não der tempo de voltar para os caminhos do Senhor, se não der tempo de se arrepender, aleluia, o que nós vamos fazer? Nós vamos passar a eternidade queimando lá no caldeirão do Lucifer. Por quê? Porque a gente não soube esperar o tempo de Deus. A gente não soube esperar o Senhor preparar um varão, preparar uma varoa. Quantos casamentos, aleluia, estão destruídos. Quantas pessoas no segundo, terceiro, quarto casamento porque não soube esperar o tempo de Deus. E aí fala que está no terceiro, no quarto casamento, e fala assim: agora Deus preparou um varão abençoado, agora Deus preparou uma varoa abençoada. Só que isso é mentira do diabo. Porque quem está no segundo, terceiro, quarto casamento com seu cônjuge vivo está no ato de adultério, e a Bíblia diz que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Aleluia. Então, meus queridos e amados irmãos, você que é mãe, você que é pai, instrui o seu filho. Não deixa de jeito nenhum ele namorar. Quando estiver chegando no tempo de 17, 18 anos, comece a instruir ele para orar, para jejuar, para ele ter uma família mais direcionada por Deus, direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Corrija o seu filho. A palavra de Deus fala: corrija o seu filho com vara. Corrige, instrui, ensina. Deus está preocupado com você, te ensinando, te instruindo, e você não vai estar preocupado com o seu filho, com o futuro do seu filho. Sim, você tem que se preocupar com o seu filho, tem que se preocupar com o seu próximo, tem que se preocupar com o filho do seu irmão. Se você vê o filho do seu irmão fazendo algo errado, chama o seu irmão e fala: irmão, isso é errado. Instrui o seu filho, instrui. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, para que lá na frente ele não venha se perder. Para que lá na frente ele não venha ter uma família destruída, uma família derrotada. Para que lá na frente ele não venha se separar e se casar de novo. A base de uma família cristã é o jejum, é a oração e é a palavra de Deus. Uma família só é construída se você começar, quando você for solteiro, a orar e a jejuar e a estudar a palavra de Deus. Aí Deus vai preparar uma família abençoada para você. Aí Deus vai preparar um casamento abençoado para você. Mas se você é jovem, só pensa em namorar, tem pensamento ilícito, tem pensamento perverso, clame pela misericórdia de Deus, porque Deus vai te libertar.
Aleluia. Por isso que Paulo falou para Timóteo, aqui no Timóteo capítulo 2, versículo 22, para ele fugir das vontades da juventude. Para ele fugir. Paulo falou: Timóteo, foge. Aleluia. Aleluia. Paulo disse assim: Timóteo, foge também dos desejos da mocidade. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Foge dos desejos da mocidade, jovem. Ore ao Senhor. Jejue. Estude a palavra. Sirva a Deus enquanto você está jovem. Busque a Deus. Não busque namorar. Não busque se abrasar. Busque a Deus. Adore a Deus. Glorifique a Deus. Exalta ao Senhor. Faça a vontade de Deus. E se você não está conseguindo se conter, se você tem desejo de ter uma família, ore ao Senhor. Jejue ao Senhor para Deus preparar um varão, para Deus preparar uma varoa, para você poder se casar e ter um casamento abençoado. Para você e a sua esposa ser exemplo para os seus filhos, ser exemplo dentro da casa de Deus, ser exemplo onde vocês colocar a planta dos vossos pés. Seu exemplo de família cristão, tanto para os cristãos, tanto para os ímpios que estão lá fora. Aos pais, às mães, aos pastores, instrua, ensine. Não deixa de qualquer maneira, não deixa do jeito que tá, não deixa do jeito que tá errado. Se tá errado, é errado. Não passe a mão na cabeça, se é errado, é errado. Instrui dentro da palavra, para o jovem não se perder, para os filhos não se perderem. Amém, meus irmãos? Fiquem com esta palavra, e que o Espírito Santo de Deus ele possa abrir a nossa mente, abrir o nosso entendimento para que nós venhamos entender que é necessário viver da maneira de Deus e não da nossa maneira. Que a gente venhamos entender que é necessário pregar a verdade, pregar a doutrina, para que as pessoas possam se libertar através da palavra do Senhor. Não adianta encobrir o erro, não adianta deixar passar o erro, porque Deus ele não se agrada disso. Ainda que a alma venha sair da igreja, ainda que ele não venha aceitar aquilo que você fale, mas que você não deixa de pregar a verdade, não deixa de pregar a doutrina, não deixa de ensinar a palavra do Senhor. Aos jovens, às crianças, prega a doutrina. Aos jovens, prega a doutrina. Aos casados, prega a doutrina. Aos velhos, prega a doutrina. Deus não faz acepção de pessoa. Deus não faz acepção de pessoa nenhuma. Todos nós somos iguais para o Senhor. Por isso é necessário pregar a doutrina, dar o ensinamento da palavra, o ensinamento para os jovens, o ensinamento para o casal, o ensinamento para os velhos. Para todos tem que ter um ensinamento. Para quem é criança, para quem é jovem, para quem pensa em casar e para quem já é casado, tem que ter todos esses ensinamentos. O pastor tem que ensinar a todos de uma mesma maneira. Amém, irmãos? Fiquem com esta palavra que o Senhor nos deu nesta tarde. E que o nome de Deus ele venha a ser glorificado e ele venha a ser exaltado nas nossas vidas. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.